Quantas vezes você elogiou uma mulher? E tudo o que recebeu em troca foi um simples obrigada. Se elogios comuns realmente funcionassem, qualquer homem teria o poder de conquistar quem quisesse. Mas não é assim. Existe um jeito certo e um jeito errado de elogiar. E o pior, a maioria dos homens estraga tudo sem sequer perceber. Hoje, eu vou revelar os 3 elogios proibidos, palavras que acionam gatilhos psicológicos profundos e quase irresistíveis na mente feminina. Mas atenção, basta um detalhe errado e tudo desmorona. Por isso, escute até o fim. É nesse contexto que você vai descobrir não apenas como elogiar, mas como transformar suas palavras em experiência emocional. Napoleon, um dos grandes exploradores da mente humana, dizia que nós não nos apaixonamos exatamente pelas pessoas, mas pelo modo como elas nos fazem sentir sobre nós mesmos. Quando o assunto é atração, isso se torna ainda mais evidente. O erro dos homens é acreditar que conquistar uma mulher depende de impressioná-la com status, beleza ou ostentação. Mas o jogo verdadeiro não é sobre como ela enxerga você, é sobre como ela se enxerga quando está perto de você. Pense um instante. Quantas vezes você já viu uma mulher incrível acompanhada de um homem que, aos olhos de todos, não parece ter nada de extraordinário? Ele não é o mais bonito, não é o mais rico, não é o mais popular, e mesmo assim, ela está fascinada por ele. Por quê? A resposta está no efeito invisível que ele desperta. Esse homem sabe acionar gatilhos emocionais que fazem a mulher se sentir única, rara, insubstituível. Ele ativa botões que a maioria sequer sabe que existem. A maioria dos homens, em vez disso, repete o padrão previsível. Você é linda. Seu sorriso é bonito. Você é incrível. Sabe o que acontece? Nada. O cérebro dela já ouviu essas frases centenas de vezes. O impacto emocional simplesmente desaparece. É como ouvir uma propaganda repetida demais. Ela deixa de ter valor, mas quando você aprende a elogiar de maneira estratégica, algo extraordinário acontece. Suas palavras deixam de ser sons vazios e se transformam em gatilhos psicológicos que disparam sensações profundas. Ela sente que você percebe nela algo que ninguém mais vê. E esse é o ponto. O maior desejo da mente feminina não é ser chamada de bonita, mas ser reconhecida de forma autêntica. E aqui está o segredo. Enquanto os homens costumam aceitar elogios de forma direta, você é forte, você é inteligente, as mulheres processam de outro modo. Não basta ouvir, elas precisam sentir. O elogio verdadeiro não toca apenas a aparência, ele toca a identidade. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Isso acontece porque o cérebro feminino processa emoções com uma arquitetura diferente, mais densa, mais conectada às memórias afetivas. Quando um elogio toca algo profundo na identidade dela, você não está só dizendo palavras, você aciona o sistema límbico, a fábrica de emoções e lembranças. É por isso que certas frases ficam presas na cabeça de uma mulher por dias, semanas, às vezes por anos. Se o elogio provoca uma sensação nova, ela lembrará de você mesmo sem querer. Agora, como fazer isso na prática? Como criar um elogio que realmente impacta sem soar forçado ou bajulador? Vou te mostrar 3 elogios proibidos, pedras preciosas verbais que, bem usadas, fazem uma mulher se sentir única apenas por estar ao seu lado. Depois que ela experimenta isso, você deixa de ser mais um e vira alguém que marcou a memória dela de um jeito que ninguém mais conseguiu. Lembre-se do que disse Freud. Buscamos aprovação, sim, mas para muitas mulheres a busca vai além. É por reconhecimento da singularidade. O maior medo não é ser rejeitada, é ser comum. E aqui entra Robert Cialdini com a lei da escassez. O que é raro, torna-se valioso. Se qualquer um pode dizer, você é linda, isso perde valor. Mas elogiar algo que ninguém percebeu nela, isso é raro, e o raro atrai. Então, como detectar o raro? Observe, repare em pequenas reações. O brilho nos olhos quando fala de um sonho, o jeito de resolver um problema, a marca da sua risada. É aí que mora o ouro. Esse é o ouro que a maioria dos homens não percebe. Eles estão tão ocupados admirando a aparência de uma mulher que deixam escapar o que realmente importa. Agora imagine a cena. Você está conversando com ela e percebe que existe algo diferente em sua forma de interpretar o mundo. Ela não olha as coisas pelo ângulo óbvio. E, em vez de soltar o elogio previsível, você diz: você tem uma maneira de enxergar detalhes que a maioria das pessoas simplesmente ignora.
É raro encontrar alguém assim. O que acontece dentro da mente dela nesse instante? Primeiro, um impacto imediato, porque não é o elogio que ela está acostumada a ouvir. Segundo, surge uma pergunta silenciosa. O que mais ele consegue perceber em mim que os outros não percebem? E nesse momento, meu amigo, você plantou a semente mais poderosa da atração, a curiosidade sobre como você a enxerga. Quando isso é feito da maneira correta, você não está apenas elogiando, você está ativando o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por processar novidade e significado. Em outras palavras, você não fala, você cria uma experiência emocional. Mas aqui vai um alerta: não tente forçar. A mente feminina tem um radar preciso para detectar falsidade. Se o elogio parecer artificial ou exagerado, tudo se perde. O segredo não é inventar uma raridade, é realmente enxergar o que os outros não veem. E agora que você compreende o poder do elogio da raridade, chegou o momento de algo ainda mais forte. O elogio que desperta nela uma sensação irresistível, a necessidade de provar o próprio valor diante de você. Esse é um jogo psicológico mais profundo. E se você aprender a usar da forma certa, algo muda. Você não corre mais atrás. Pelo contrário, são elas que sentirão o impulso de conquistar sua validação. Aliás, se o que eu estou te ensinando já fez sentido até aqui, deixe um like e comente. Eu conheço a mente feminina. Assim, levamos essa mensagem a mais homens que precisam entender a psicologia da atração. Existe um princípio que separa os homens que despertam desejo daqueles que são apenas esquecidos. As pessoas valorizam muito mais aquilo de que não têm certeza. O que é garantido é ignorado. O que está em dúvida é perseguido. E na mente feminina, isso é ainda mais intenso. Agora pense bem. A maioria dos homens entrega elogios como quem distribui brindes em um evento qualquer. Jogam frases como: "Você é incrível. Nunca conheci alguém como você. Você é perfeita." Sem estratégia, sem impacto, sem autenticidade. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Quanto mais fácil um elogio vem, menos valor ele tem. Uma mulher bonita está acostumada a receber elogios desde a adolescência. Para ela, você é linda, não significa nada. É automático, previsível, descartável. Mas quando um elogio contém um elemento de incerteza, tudo muda. Ela não apenas ouve, ela sente uma necessidade inconsciente de validar aquilo. E é aí que nasce a atração. Existe um segredo psicológico que poucos homens conhecem. Um segredo que ativa um dos gatilhos mais poderosos da mente feminina: o desejo de validação. A verdade é que as mulheres são naturalmente sensíveis à forma como são percebidas. Elas não querem apenas ser admiradas, querem sentir que conquistaram a admiração. O valor, na mente humana, só existe quando existe um desafio, quando é preciso dar um passo além para alcançá-lo. E é exatamente aí que entra o que eu chamo de elogio da inversão. Enquanto a maioria dos homens se limita a despejar frases prontas como moedas sem valor: "Você é incrível. Você é perfeita. Nunca vi ninguém como você." Você pode inverter o jogo. Não basta apenas elogiar. Você precisa elogiar e, ao mesmo tempo, lançar uma semente de desafio. Por exemplo, em vez de dizer "você é confiante", você diz: "Eu gosto do seu jeito confiante, mas ainda quero ver como você reage quando algo não sai como esperado." Percebe a diferença? Nesse momento, dois movimentos acontecem dentro da mente dela. 1. Você se diferencia instantaneamente. Você não é mais um dos muitos que apenas bajulam. Você observa, percebe, questiona. 2. Você gera dissonância cognitiva. O cérebro humano odeia sentir contradição. Se ela acredita ser confiante, mas você sugere, de forma sutil, que isso ainda precisa ser provado, imediatamente surge nela uma necessidade inconsciente: mostrar para você que é exatamente aquilo que acredita ser. E aqui está a chave. Essa busca por provar algo ativa um instinto profundo na mulher, o de conquistar o homem que ela admira. Homens difíceis de impressionar tornam-se, automaticamente, mais desejados. Eles provocam um sentimento invisível de competição. E quando ela sente que precisa te mostrar o valor dela, é sinal de que o controle da atração já mudou de lugar. Agora, é ela quem está correndo atrás da validação. Mas há um aviso importante. Esse tipo de elogio não pode ser usado como um truque barato. Se soar como manipulação ou arrogância, você destrói o efeito. O segredo está no equilíbrio.
Diga como quem observa, não como quem quer impressionar. Seja natural, seja genuíno. E lembre-se, quando uma mulher sente que ainda precisa te conquistar, você já deixou de ser mais um. Você se tornou o prêmio. Agora que você entendeu o poder desse segundo elogio, o da inversão, prepare-se, porque o próximo que vou revelar é considerado o elogio proibido, aquele que poucos ousam usar, mas que pode despertar nela um desejo quase incontrolável. Esse é o elogio mais poderoso de todos, aquele que faz uma mulher sentir que você enxerga algo dentro dela que nenhum outro homem jamais percebeu. Quando você aplica o elogio da essência, você não apenas se torna inesquecível, você se torna alguém que ela sente que precisa manter na vida dela a qualquer custo. Mas antes de te mostrar como isso funciona na prática, se esse vídeo já trouxe clareza para você, veja o comentário fixado. Lá tem conteúdo extra para acelerar o seu entendimento. E deixe o like. Assim, essa mensagem alcança mais homens que precisam ouvir isso. Agora vamos ao ponto. Nietzsche dizia: torne-se quem tu és. Mas aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca descobrir, de fato, quem são. E no caso das mulheres, principalmente as mais bonitas, existe um fardo invisível que poucos homens percebem. É nesse ponto de fragilidade e ao mesmo tempo de profundidade que o elogio da essência se torna devastadoramente eficaz. Porque enquanto o elogio da raridade destaca algo único, e o elogio da inversão desperta nela o desejo de provar algo, o elogio da essência vai muito além. Ele toca no coração daquilo que ela sente, mas nunca conseguiu expressar. Você não apenas descreve, você decifra. Você dá nome a algo que existe dentro dela, mas que nem ela mesma sabia traduzir em palavras. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Ela não sente apenas atração, ela sente revelação. Você se torna inesquecível porque ofereceu a ela algo que ninguém nunca ofereceu, uma nova visão sobre si mesma. Agora, como colocar isso em prática? O segredo está em observar a verdade emocional por trás das máscaras. O que realmente a move? O que ela tenta esconder, mas que transborda em pequenos gestos? Quais são as contradições sutis entre o que ela mostra e o que ela deseja? Imagine o seguinte: você está conversando com uma mulher que faz questão de demonstrar independência, força, coragem, mas em certos momentos, em um olhar mais demorado, você percebe algo, um traço quase invisível, um desejo profundo de ser cuidada, protegido, amada de verdade. Nesse instante, meu amigo, você não apenas falou com ela, você falou dela para ela mesma. E isso cria um impacto que nenhum elogio superficial jamais será capaz de alcançar. Porque no fundo, todo ser humano anseia ser visto, não pela máscara que veste, mas pela verdade que carrega no silêncio da alma. E quando você é o homem capaz de enxergar isso, você não é mais substituível, você se torna único. Agora imagine o que acontece quando você aplica esse terceiro elogio corretamente. Você não apenas desperta nela uma emoção momentânea, você planta algo muito maior. Ela começa a te enxergar não como apenas um homem interessante, mas como alguém que toca uma parte dela que quase ninguém jamais alcançou. E é aí, meu amigo, que a mágica acontece. Esse tipo de conexão não se perde facilmente. Esse é o elo invisível que faz uma mulher querer manter você na vida dela a qualquer custo. Mas atenção, esse poder não é um brinquedo. Se você usar mal, se tentar manipular, ou se jogar frases decoradas sem sentir o que está dizendo, tudo desmorona. Porque uma mulher percebe falsidade em segundos. Um elogio vazio não apenas falha, ele destrói sua presença, faz você parecer fraco, desesperado, como tantos outros. É aqui que a maioria dos homens erra. Acreditam que elogiar é uma fórmula mágica para conquistar uma mulher, mas não é. Um elogio não pode ser usado como moeda de troca, como pedido de aprovação. O instante em que ela sentir que você está elogiando para ganhar algo em troca, o encanto se quebra. Existe outro detalhe que quase ninguém entende. Um elogio só funciona quando existe conexão real. Se você disser essas frases para uma mulher que mal te conhece, sem nenhum vínculo, sem nenhuma atração inicial, o efeito será o oposto. Em vez de parecer magnético, você parecerá apenas mais um cara tentando impressionar. E aqui está o princípio que diferencia os homens comuns dos homens inesquecíveis. Os elogios mais poderosos não são os que você fala, são os que você faz ela sentir.
Se sua linguagem corporal não transmite verdade, se sua energia não está alinhada com suas palavras, se o seu tom de voz não carrega presença, então nada do que você disser terá impacto. Porque no fundo, uma mulher não reage ao que você diz, ela reage ao que você é. Portanto, a verdadeira questão não é apenas aprender a elogiar. A questão é, você está se tornando um homem digno dos elogios que dá? Porque quando um elogio vem de alguém que se posiciona com força, com clareza, com presença, o efeito é avassalador. Esse é o segredo que 99% dos homens nunca compreenderão. E é por isso que, a partir de hoje, você tem uma vantagem absurda. Não apenas sabe quais são os 3 elogios proibidos, mas também entende que o poder deles depende, acima de tudo, de quem você escolhe se tornar. Mas perceba uma coisa, o mesmo elogio que pode soar magnético quando vem de um homem seguro, se transforma em algo vazio quando sai da boca de alguém ansioso, carente ou inseguro. Nesse caso, não parece conexão, parece desespero. O segredo, portanto, é o equilíbrio. Você elogia, mas nunca como quem implora por atenção. Você valoriza, mas sem dar a entender que precisa de algo em troca. Você entrega presença, mas jamais se coloca em posição de inferioridade. E se você chegou até aqui, isso já revela algo sobre você. Você não é um homem comum. Você não está aqui por acaso. Você é alguém que busca se desenvolver, que deseja ultrapassar a média, que quer jogar em um nível mais alto do que 99% dos homens lá fora. E é exatamente para isso que este canal existe. Para formar uma comunidade de homens raros. Homens que entendem a mente feminina em profundidade, homens que não seguem o jogo, mas ditam as regras. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, mostre que faz parte dessa irmandade. Deixe o seu like agora, porque cada gesto fortalece essa comunidade. Escreva nos comentários qual desses elogios você já usou ou pretende testar e compartilhe a sua experiência. E se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, porque os próximos vídeos vão elevar seu jogo mental e emocional a um patamar que poucos alcançam. Bem-vindo à elite!